Culto pequeno aqui, né? Porque nós temos 7 pessoas que geralmente estão aqui lá na Bahia, né? Mas graças a Deus hoje à noite, se não me engano, eles estão inaugurando a igreja lá. É hoje à noite, né? A promessa de Deus se cumprindo no nosso meio. Então, nós estamos muito contentes pelo que Deus tem feito, né, nessa igreja que pertence a Ele. E nós vamos seguir o padrão de todo culto. Então, se você quer alguma coisa da parte de Deus para entregar aqui hoje, fique à vontade, tá? E traga o recado que Deus colocou em seu coração aí. Quem estava vindo? Quem estava vindo? Não, por favor, né? Aqui, sim. A paz, irmãos. Eu vim aqui mais para dar um testemunho. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso começar, né? Falar de sonhos. Todos nós temos sonhos, né? Mas como na própria palavra fala, os nossos sonhos não se comparam ao que Deus tem para a gente. E hoje a gente pôde viver isso, né? Um pouquinho do que Deus tem para nós. Alguns meses atrás, eu até comentei aqui, eu fui demitido perto do meu casamento, né? Faltando exatamente 28 dias. E Deus me presenteou com um emprego muito melhor, né? Presenteado com um emprego muito melhor, tanto para mim quanto para minha esposa também, né, amor? Só que a gente achou que aquilo já era, né, presente de Deus. Só que não era. Tava só começando, né? E depois de muito tempo, né, amor? A chave do meu apartamento. Depois de muito tempo. Deus podia ter dado isso antes, né? A gente não entende, às vezes. Atrasou para o tempo do homem, mas para o tempo de Deus foi no momento certo. A gente está conseguindo realizar coisas que a gente não ia conseguir realizar antes. Um exemplo vivo disso foi numa loja, na mesma loja que a gente foi há quase um ano atrás para fechar os móveis, a gente fechou nessa mesma loja com mais de 50% de desconto. Isso é um exemplo só. Então são coisas que acontecem em nossas vidas e não tem como explicar. É Deus. E agradeço muito a Ele. Agradeço muito a Ele porque Ele tem feito em nossas vidas. Ele assim, vai primeiro, depois eu culpo. Aí depois todo mundo fala, não falei. Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo em Hebreus 11, por favor. Quem esteve na Leste na terça, não se preocupe. Não é repeteca integral, mas é uma partezinha do que a gente falou na terça, tá bom? Hebreus 11. Assim que eu achar. Ora, a fé é a certeza. Diga comigo, certeza. Mesmo, certeza mesmo.
de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, na terça-feira, nós começamos a falar, nós falamos várias coisas, mas sobre este pedaço, desses 3 versículos, nós começamos a falar que se você crê que o universo foi criado por Deus, isso significa que você tem fé. A gente fica muito preocupado com o tamanho da nossa fé, porque fé pra gente é só aquele que ora e a perna cresce, aquele que ora e é curado do câncer. Esse tem fé. Mas a minha fezinha... Só que a palavra de Deus fala assim, que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Quem crê que o universo foi formado do jeito que está no Gênesis, igualzinho. Não é ficção, não aumentaram, não mudaram, não é história para você entender como foi formado. Não é uma parábola, mas exatamente como foi formado está aqui escrito no Gênesis. E a Bíblia diz que se você entende que o universo foi formado pela palavra, então você tem fé. Porque você só entende isso pela fé. E aí lá no verso 6 fala que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós estamos vendo que nós temos fé. Então você já está agradando a Deus com esta fé que você tem. Isso não é para você ficar folgadão do tipo, não preciso mais nada. Mas é para você saber que você já está neste caminho e que você pode aumentar a sua fé conforme você vai caminhando com o Senhor. Mas o ponto é, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E eu creio, irmãos, e eu estava falando isso na terça-feira, que é uma chave espiritual até hoje para nós. Então, o Senhor Deus, quando ele começou a criação, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, ele falava, haja luz e houve luz. Já está até, passado, né, Fábio? Eu falei tudo tranquilo lá na terça-feira, que não tinha professor de português. Agora está um pouco tenso. Tinha a Regiane, mas a Regiane é minha mãe, ela me protege. Mas houve, está no passado. Então Deus falava, haja e houve. E de coisas que não se viam, não existiam, Deus começou a criar. E eu creio, irmão, sinceramente, que isso é uma chave espiritual para a nossa vida, para 2016, até o dia que o Senhor voltar. Que o Senhor quer criar em nossas vidas coisas que não existem, a partir de coisas que não existem, coisas visíveis para nós. Haja apartamento, aleluia. Haja saúde, haja emprego, haja. E só precisa do quê? De uma palavra do Senhor. Que o Senhor libere a palavra dele sobre as nossas vidas, para que comece a existir coisas que não haviam antes, por causa da palavra de Deus, e que a nossa vida seja testemunha, que o Senhor ainda hoje continua falando, haja, 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 e vai haver, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, boa noite. É engraçado como a gente, mesmo sendo velho de igreja, né, 45 anos de igreja, às vezes a gente vê uns textos a vida inteira. E aí, de repente, dá um estalo para soltar. Tem um detalhe aqui que eu nunca tinha percebido. Né? A gente sabe que a Bíblia fala, né, que a Bíblia ela nunca volta vazia, ela sempre encontra. Mas no começo do ano, a Kelly e os meninos viajaram e eu fiquei sozinho em casa, fazendo um serviço de umas reformas, umas pinturas que tem que fazer. E aí eu tive mais tempo de poder ler a Bíblia com um pouco mais de calma, né? Porque quando os meninos estão lá é meio corrido, né? Tem que ficar correndo atrás de um, correndo atrás de outro, separando briga. E eu me atentei nesse texto, que eu passei uma dificuldade muito grande numa noite, até comentei com o Fábio num dia. E naquela noite eu pude ler exatamente esse texto, e depois que eu vi esse texto eu comecei a meditar nele, quase que ruminando ele, né? Come, volta lá, come, volta.
E aí, semana passada veio esse clique desse detalhezinho, muito bobo. Bobo mais pra gente, né? Mas muito importante, que eu pude usar ontem lá em casa, no culto que a gente fez. Que é exatamente o texto de Josué 24:15 que fala, né? Assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto que a gente usa tanto assim em casa. Só que o detalhe que Deus me mostrou, e eu, óbvio, a gente sabe que tá Josué 24. Mas eu nunca tinha percebido que esse texto, Josué falou, essa palavra, Josué falou, no final da vida dele. Ele não estava falando quando ele virou líder do povo de Israel, lá no comecinho, quando Moisés morreu. Poderia muito bem ser, né? Assim, olha, agora eu sou o líder, vocês escolhem o que vocês querem. Eu e a minha casa vão servir ao Senhor. Não, é no final da vida dele. Eles já tinham conquistado Canaã. Eles já tinham feito um monte de coisa, já tinham visto um monte de coisa, até li ontem para eles. E aqui ele fala, cadê? Não. E passando o Val do Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e das olivas que não plantastes. E já tinham conquistado tudo. Só que mesmo assim, eles tinham se esquecido de Deus. E era Deus que fez isso. E quando Josué está para morrer, ele fala isso. Ele fala assim, vocês estão aqui numa terra que tinha muitos deuses. E aí fala, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus me mostrou assim, nós estamos velhos, né? De igreja. Nós somos meio novinhos. Nem eu, nem a Kelly. Nem ninguém de casa. De casa, a família inteira, né? E quantas vezes a gente esquece das coisas que Deus faz por a gente? Né? Glaucia falou disso, né, na terça, né, de se alegrar com o Senhor pelo que Ele tem feito com a gente. E às vezes a gente esquece. Ou então a gente só... recebi tal bênção, dei o testemunho, mas e daqui a 10 anos? Eu vou lembrar desse testemunho? E eu confesso que tem muita coisa que eu já esqueci que Deus fez para mim. E às vezes, olha, aconteceu mesmo. A Glaucia também falou, né, na terça, né, de ter o caderninho das orações respondidas. Mas eu acho que e eu falei para a Kelly e para os meninos ontem, assim, que a gente tem que ter esse posicionamento. Estamos lá? Faz tempo que estamos na igreja? Estamos. Mas vou continuar dizendo, eu e a minha casa serviremos a Deus. Lembrando, Josué estava para morrer. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele já estava falando em tom de despedida para o povo. Ele já estava colocando os filhos e os netos na levada. Ele já estava profetizando sobre a vida dos filhos e dos netos. Né? Assim, vocês, eu não sei o que vocês vão querer fazer. Eu vou seguir o meu Deus. E eu deixei isso claro para eles ontem. Assim, para eles e para quem estivesse ouvindo no mundo espiritual. Assim, a gente vai continuar servindo. Vamos de terça, de quarta, de quinta, de sábado e domingo. Nós não vamos de segunda e de sexta, porque não tem. De sexta, quando tiver, a gente vem também. Mas que a gente tenha isso em mente. Que não é só na que a gente está começando que a gente tem que se posicionar como eu vou servir a Deus. Lá no final da carreira também tem que se posicionar. Tem que continuar se posicionando. Porque a gente é carne. Né? Se a gente se posicionar diariamente, um dia a gente está.
Aleluia. O texto que Deus falou comigo aqui em 1 Pedro 1,6. Diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E uma coisa que o Senhor está falando muito forte comigo é perseverança. Porque desde que eu me converti, né, eu sempre tive perseverança, porque comigo, né, eu vim do mundo. Então eu vim com várias coisas que eram do mundo. E muitas dessas coisas, até como o pastor falou domingo, que se tornam pesos na nossa vida. Mas esses pesos, eles começam a puxar a gente para querer voltar para aquela vida. E Deus falou muito forte isso comigo, que é a perseverança. Sabe, muitas vezes eu já vim aqui muito mal na igreja. Eu lembro de uma vez que eu vim aqui, eu não tinha vontade de louvar, e até o Fábio veio para mim e falou assim: Pedro, o que está acontecendo? Eu falei assim: Fábio, está acontecendo, eu estou mal e tal. Mas era necessário a perseverança, porque se eu tivesse desistido ali, eu teria ido embora, e o plano de Deus teria se acabado. Não teria se acabado, Deus poderia ter feito de outra forma, mas poderia ter demorado mais tempo para eu ter atingido a vontade de Deus. E isso foi muito importante para mim. Depois daquele dia eu decidi que eu nunca mais ia deixar de louvar a Deus. Foi uma coisa que não importa o que aconteça, não importa a aprovação que venha na minha vida, não importa a tempestade, eu nunca deixaria de louvar a Deus. E isso foi uma bênção muito grande, porque várias vezes depois disso, eu chegava na igreja ruim do mesmo jeito, mas eu louvava a Deus e era transformado. Eu louvava a Deus e regenerava meu coração, regenerava minha alma. Isso foi um aprendizado muito grande na minha vida. E Pedro fala disso aqui, que as provações vêm. Jesus disse que os nossos corações são como terra. E tem pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, mas a fascinação do mundo atrai a pessoa. Ou a perseguição que acontece na vida da pessoa faz ela desviar dos caminhos de Deus. Então é necessário que a gente persevere na vontade do Senhor. E o Senhor falou comigo também num texto de Salmo 66, que diz assim, Salmo 66, versículo 11, fala assim: tu nos deixastes cair na armadilha. Não, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxe para um lugar espaçoso. Então, aqui ele fala que o próprio Deus nos faz passar por isso. A Bíblia fala que como o fogo prova a prata, assim Deus prova os corações. Então, o próprio Deus nos prova se a gente vai seguir mesmo Ele, se a gente está disposto a seguir esse caminho. Porque Ele mesmo diz que o caminho é estreito, que o caminho é curto, poucos passam por ele. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, é isso que Deus tem me ensinado, e eu creio que é uma lição muito importante para todos nós, que nós perseveremos na vontade de Deus. Mais um texto aqui, é engraçado que tem vários textos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 11, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, mais uma vez, Deus nos manda perseverar, porque as coisas vão vir, as coisas que na vida, no trabalho, na faculdade, em casa, as provações vêm. Mas, de novo, o Senhor nos manda perseverar na vontade dEle, perseverar na palavra dEle, nos mandamentos que Ele nos deixa. Amém? Eu vou estar lendo os 4 versículos que está lá em Salmo 37, do 3 em diante. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Queridos, o que eu e o Lipe temos passado não tem sido fácil, mas eu tenho aprendido algumas coisas com Deus. Antes eu expunha no Face, expunha algumas coisas, e eu aprendi a me fechar no meu quarto e ali chorar com quem interessa. Com meu Deus, com meu Pai, aquele que faz milagres. E na nossa vida, principalmente de um ano para cá, já se passaram muito amigos como os amigos de Jó. Nessa viagem que o Lipe falou que eu e as crianças fizemos, quantas indiretas eu ouvi, quantos sapos eu tive que engolir. Aí eu tive que desabafar com a minha mãe, porque eu não estava aguentando, porque eu já não estava bem. E o meu travesseiro ali ficava molhado, e Deus sabia do que estava acontecendo. E quantas pessoas já nos julgaram? Teve até pessoas da igreja, família, amigos, que falaram assim, mas vocês não estão fazendo nada? Vocês não estão mandando currículo e não sei o quê? Teve um dia que o Lipe parou, nesses anos todos, eu acho que deu mais de 600 currículos mandados. Quantas respostas? Nenhuma. Mas aqui Deus fala, confia nele e o mais ele fará. E na terça-feira, uma das coisas que foi falada, eu não lembro se foi pela Glau, se foi pelo Paulinho, basta uma palavra de Deus para as coisas acontecerem. E há um tempo atrás eu vim dar testemunho aqui de uma causa que a gente ganhou, de um processo, e depois disso demorou um mês para o dinheiro sair. Fui receber agora em janeiro. Mas Deus sabe de todas as coisas, e esse dinheiro tinha para a gente pagar algumas dívidas e realizar um dos meus sonhos, que era fazer a reforma do quintal da minha casa. E eu estava declarando e profetizando para Deus algumas coisas que eu gostaria que fosse. Passaram vários pedreiros de orçamento de 4,5 a 10 mil reais para uma reforma. E eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu tenho tanto, e esse tanto não é só para a reforma, tem outros propósitos em relação a isso. E foram passando, eu falei, Deus, não é esse, não é esse, não é esse, até que deu um estalo e a gente contatou um funcionário lá do CPB, da Igreja do Brás, que aos finais de semana ele faz isso, e, gente, ele cobra por dia. O valor dele vai ser bem menos que a metade do que pediram. E não foi só isso, basta uma só palavra. E se vocês me perguntarem onde tem promoção para vocês podem me falar, porque todas as lojas de construção a gente... E nós fomos em num depósito lá perto de casa, e o cara deu um valor, e algumas coisas era mais barato do que o da Leroy Merlin, que era mais barato. E o Lipe foi com papel, e na nossa vida a gente tem que aprender a pechinchar, porque senão hoje em dia não dá. E nós falamos com ele, ele falou assim, não, eu vou fazer por todos os valores do depósito lá de construção que vocês foram. Falei, Deus, era mais do que a metade do valor da Leroy. E uma das coisas que a gente gosta muito é de fazer churrasco, e até então não tinha churrasqueira em casa. E nós cotamos, e os valores das pré-fabricadas é um absurdo. E eu falei assim, eu fui andar, vi um valor lá, eu falei assim, Lipe, é mais caro do que a gente viu. Aí o Lipe foi com o moço lá, e o valor da que a gente queria, a média, foi bem a menos do que a gente tinha cotado. Outro presente de Deus. E vamos lá, piso é caro. Todos que a gente viu era de R$12,90 para cima. Eu falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro, vou precisar de muito. E o máximo que eu quero pagar é R$10 o metro do piso. Eu coloquei, não basta uma só palavra dele, eu sou filha dele.
Eu tenho honrado, ele sabe o que vai no meu coração. E nós encontramos o valor do piso a R$ 9,90 um metro, do jeito que eu queria. Então, queridos, a gente tem um poder, um Deus maravilhoso e uma palavra que está aqui. Como o Lipe falou, às vezes a gente é convertido há muitos anos, mas não basta ler. Você tem que se apropriar do que está aqui e colocar em prática. Eu aprendi, sabia disso, mas Deus abriu os meus olhos com um filme que eu vi. Tremendo. E ele abre os olhos, que a gente tem que orar e tomar posse do que está aqui. Então, se você quer ser abençoado e quer ver os seus sonhos realizados, tome posse da palavra. E creia no Deus que você serve, porque ele não é qualquer um, ele é o verdadeiro Deus. Amém? Olá, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vocês sabem que o Verbo aqui em João está se referindo é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo. E aqui ele fala, né, que João está falando que ele testemunhou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio no nosso meio. E aquelas pessoas que presenciaram a sua vinda na forma humana, eles puderam ver com seus próprios olhos a glória de Deus nele. E eles puderam ver também que ele, além dessa glória de Deus que era manifesta na pessoa de Jesus, ele era também cheio de graça e cheio de verdade. Essa palavra cheio é uma palavra que, se você for olhar lá na raiz da palavra, você vai ver que quer dizer repleto, completo. Então, ele era completamente cheio de graça e de verdade. A graça, o que é a graça? A graça é o favor de Deus, é a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Então, Jesus, ele era cheio de glória, que era a glória que vinha do Pai, ele era cheio de graça, de benevolência, e ele era cheio de verdade. Podemos continuar? Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Quer dizer, e de tudo isso que ele tinha, toda essa glória, toda essa graça, toda essa verdade, ou seja, toda essa plenitude, né? Pode ser que esteja aí na sua Bíblia, plenitude, nós recebemos de graça. Então, ele fala aqui no versículo 16, né? Nós recebemos também disso tudo, dessa plenitude, com graça sobre graça. Então, é uma coisa que, sim, que superabunda e que é constante, graça sobre graça. Entende? É uma coisa que enche plenamente, completamente. Essa plenitude é o que chamam de pleroma de Deus, né? É o pleno de Deus. Então, Deus tem para nós um pacote completo.
é completo, é cheio, né? É transbordante. É graça sobre graça, né? É isso que Deus tem para nós e que se manifestou na pessoa do Senhor Jesus quando ele veio aqui e que puderam ver isso nele. Agora eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo vai nos trazer uma mensagem aqui sobre o que Deus disse para ele. Então ele disse assim, e me disse, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela é suficiente para nós. Então nós queremos muitas coisas, né? Mas a graça de Deus, ela é suficiente. Deus sabe, como a Kelly falou, Deus sabe dos detalhes daquilo que nós queremos. Mas ele diz para nós, a minha graça, quer dizer, o meu favor, ele é suficiente para você. Ele é suficiente. Porque ele é abundante, porque ele é pleno. O favor de Deus é pleno sobre as nossas vidas. Então ele é absolutamente suficiente para nós. E nós temos que ser felizes. Nós temos que ser felizes por isso. Porque nós estamos debaixo dessa graça de Deus. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha força, Deus está falando, a minha força, ela se faz perfeita. Na Bíblia, na tradução inglesa, ele diz, a minha força se manifesta perfeitamente. Quando você se diz fraco, eu sou forte. Então, a força de Deus, quando ela se manifesta em nós, ela se manifesta de uma forma perfeita. Dá para entender isso? Então ele fala, o meu poder, quer dizer, o poder de Deus, se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então eu vou me considerar fraco mesmo, para que Deus possa atuar na minha vida com o seu poder, com a sua força. Abra agora em Efésios, capítulo 3. Um pouquinho mais pra frente. Capítulo 3, versículo 8. Paulo está falando aqui, a mim, o menor de todos os santos, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas inescrutáveis de Cristo. Paulo foi chamado para pregar entre os gentios a respeito dessas riquezas de Cristo, dessas riquezas inescrutáveis de Cristo. O que significa inescrutável? Esqueci de procurar. Não é, né? Incompreensível. Então, essa graça e essa verdade que estavam em Cristo foram conhecidas por Paulo. São essas riquezas das quais ele está falando. Porque ele foi no conhecimento de Deus no profundo. E agora ele então é chamado para pregar entre os gentios e contar aos gentios dessa riqueza inescrutável que está em Cristo, que é Cristo. Então nós podemos nos aprofundar nessa riqueza. Nós podemos nos aprofundar nesse conhecimento da graça e da verdade
e da glória de Cristo. Impenetrável, né? O Fábio procurou lá. Impenetrável, quer dizer, as riquezas de Cristo são impenetráveis. Nossa, mas que difícil isso, hein? E agora? O que você tem a dizer sobre isso? Se é impenetrável, mas Paulo está falando que ele foi pregar as riquezas inescrutáveis de Cristo. Insondável, né? Quer dizer que não é para qualquer um, né? Você tem lá uma rocha. Você olha para a rocha, você vê, uma rocha. Mas tem rochas que se você abrir a rocha, você vai ter riquezas lá dentro. Vocês já viram isso? Aqueles geodos, né? Não sei se vocês já viram aqueles cristais, né? Que são formados dentro da rocha. Nós que somos leigos, nós não conhecemos, nós não sabemos qual é a rocha. A gente vê lá um monte de rocha, né? A gente vai na praia, vai nos lugares, vê um monte de rocha. Mas o geólogo, aquele que é um experiente no assunto, ele olha para a rocha e ele sabe, essa rocha aqui, lá dentro, tem uma riqueza lá, tem cristais lá dentro daquela rocha. Então, é algo assim que é inescrutável, é insondável, mas que é acessível para aqueles que estão debaixo dessa graça e que conhecem essa verdade. Então, nós temos um conhecimento de Cristo, mas nós precisamos crescer nesse conhecimento. E esse conhecimento, ele é acessível para nós, assim como ele foi acessível para Paulo. E nós podemos, sim, perscrutar, né, essas riquezas insondáveis. Nós podemos, sim, buscar essas riquezas, esse conhecimento de Deus, que excede, né, que excede tudo aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Como a Gláucia falou do universo, né? E quantos astros não existem nos céus e o Senhor os conhece, cada um pelo seu nome. Hoje nós estamos comentando que parece que foi descoberto um novo planeta, né? Eles estão achando que é um novo planeta no sistema solar. Só que esse planeta que eles descobriram, pelo que o Fábio falou, não sei se você ia falar sobre isso, mas então eu vou falar. Ele estava falando que esse planeta que parece que é um planeta que foi descoberto no sistema solar, ele é maior do que o Sol. E se realmente ele for maior do que o Sol e tiver uma massa maior do que o Sol, vai cair por terra algumas teorias aí do sistema solar. Então, mas os homens, então, eles acreditam, né, nos seus esquemas, mas a sabedoria de Deus, ela está muito acima da nossa capacidade, né? E cabe a nós, né, buscarmos isso daí. Então, eu queria continuar lendo aqui, no capítulo 3 ainda, no versículo 18 e 19. Vamos ler aqui. Vamos ler o 17, então, vai, que senão fica fora do contexto. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o que o Paulo está falando aqui é que Cristo habite em você pela fé de uma tal maneira que você seja capaz de compreender, de ter um total entendimento, para que você seja cheio, para que você seja pleno do conhecimento do Senhor. Então, Paulo está falando aqui ele fala, na minha Bíblia, ele fala que poderdes, no 18, ele fala, poderdes perfeitamente compreender.
No inglês ele fala que você seja capaz de compreender, assim como todos os santos. Então, quer dizer, ele quer que todos os santos, todos nós, entende? Então, não é uma coisa assim, ah, não, você é ovelhinha, você não precisa. Vamos só tratar aqui com o apóstolo. Apóstolo, que você seja capaz de compreender. Não, aqui ele está falando todos os santos, entende? Então, ele está agregando todos os santos, aqueles que são de Cristo, né? Então, poder perfeitamente compreender, ou seja, que vocês sejam capazes, com todos os santos, de compreender a largura, o comprimento, a profundidade, toda a dimensão de Cristo, do conhecimento de Cristo. Tá? Então, de novo entra aquela palavra plenitude, né? Tá? Conhecer, no 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, quer dizer, que está além do nosso entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheio, de novo, então, pleno, plenamente completos. Tá? Colossenses agora, está acabando. Colossenses 1:19. 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então ele está confirmando aqui que toda a plenitude estava em Cristo. Depois Colossenses 2:3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem? Jesus. Então, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Vamos falar? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em Jesus. É nele. Nele. Estão escondidos. Então, nós temos que procurar. Se alguma coisa está escondida, né? Nós temos que procurar. Se a gente não procurar, nós não vamos achar. No versículo 9. Porque nele, em quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está nele toda a plenitude da divindade, de Deus. Né? Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. E aí, para terminar, eu quero que vocês abram em 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu também. Vamos continuar. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível... Não, eu pulei, né? 17 agora. Ah, não, pera um pouquinho. Eu li o 14, né? 15. Não, o 15 eu já li, né? 16 agora. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Empresta sua Bíblia aí, por favor. Deixa eu ler aqui nessa. Não, essa não. Ah, você não tinha aberto. Essa minha está com uma letra diferente. É o 16. Vou ler o 16 novamente, tá? Me perdoe. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Você pode dizer isso também?
que por conta de você ser um pecador, foi concedida misericórdia sobre a sua vida? Você reconhece isso? Que nós precisávamos dessa misericórdia de Deus? E que essa graça de Deus, ela nos alcançou para que fosse evidenciado em nós a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui é que por causa que essa graça, por conta dessa graça que lhe alcançou, agora Jesus Cristo está impresso nele. E ele pode testemunhar com conhecimento, porque ele conheceu a Cristo, de forma que ele pôde ser testemunha viva mesmo, e sair, e pregar, e falar, e contar dessa graça e dessa verdade. Então, nós podemos nos animar nisso, porque Paulo se diz o principal pecador. E você? O que você diz sobre você? Nós podemos dizer que nós somos como Paulo. Nós não podemos dizer que nós somos maiores do que Paulo. Não dá. Não dá. Nós estamos debaixo dessa mesma graça. Mas nós podemos, assim como Paulo, buscarmos esse conhecimento de Jesus Cristo e andarmos debaixo dessa graça e dessa verdade. Porque é graça sobre graça, conhecendo-o dia a dia e andando nele, em nome de Jesus. Amém. Domingo, hein? Domingo. Eu vou começar lendo um texto que você não precisa abrir, mas precisa ouvir. Bom? Amados, ouça. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Muito legal, porque o primeiro texto que ela falou, acho que era de João. Eu estava lá secando o banheiro, que não sei porque estava ensopado. Aconteceu um desastre lá dentro, mas, enfim. Eu estava ouvindo lá, né? Eu falei, puxa, muito bacana isso. E desde João já estava falando que Jesus veio em carne. Todo espírito que diz que Jesus não veio em carne não é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isso foi dito por João, quando ele escreve a primeira carta. Naquela época ele usou o advérbio presentemente. Naquela época ele já dizia que o anticristo já estava agindo, dizendo que Jesus não havia vindo em carne, ou procurando negar a divindade de Jesus. E eu sou forçado a reconhecer que isso acontece ainda hoje. Ainda hoje, Satanás trabalha para tentar convencer as pessoas de que Jesus não é Deus. Ele usa vários argumentos. Eu tenho lido um livro que fala muito sobre a necessidade de nós pensarmos bem. Se nós não pensarmos bem, a nossa própria fé fica abalada. A nossa fé não se alicerça no vácuo, e tampouco em qualquer coisa etérea ou utópica. A nossa fé se alicerça em fatos logicamente combinados pelo nosso Deus, eles estão na Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia, nós precisamos reconhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia e saber manejar como se fosse uma arma mesmo. Agora, a gente não maneja dardos invisíveis ou utópicos, nós trabalhamos com fatos, e os fatos estão na Bíblia. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas e trazer alguns argumentos sobre Jesus. Alice, que estava falando sobre
as virtudes de Jesus aqui, várias virtudes, a plenitude de Deus em Jesus. E eu tinha essa mesma intenção de falar hoje aqui. Ela não sabia nada da minha intenção, mas eu queria falar um pouco sobre Jesus aqui no livro de João. E eu vou começar com o capítulo 10 de João. Então você vai abrir rapidinho, eu vou ler alguns textos, procurarei ser bem rápido. Acho que o Senhor vai dar graça. No capítulo 9, não precisa abrir ali, tá? No capítulo 9, Jesus tinha curado um cego, e era um dia de sábado, era um cego de nascença, que vivia pedindo esmola. Quando todo mundo viu aquele homem curado, foram perguntar para ele, né? E ele falou, um homem chamado Jesus aí, que fez lodo e tal, e me curou. Perguntaram quem ele é. Eu acho que ele é um profeta, mas vocês que são os fariseus deviam saber melhor, porque ele me curou pelo poder de Deus. Esse Jesus não é Deus coisa nenhuma. E começou uma discussão. Chamaram os pais, chegaram até a desconfiar de que aquele cara era uma farsa, que Jesus não havia curado nada. Ele nasceu cego, o rapaz, fazia 40 anos talvez, que ele estava lá pedindo esmola, todo mundo sabia quem ele era. Não era cego. Chamaram os pais, falaram, pergunte para ele, ele tem idade, ele vai falar. E no final das contas, aquele jovem, ou aquele homem, foi expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga naquela época era a punição mais severa e rude que alguém podia receber dentro do campo judaico, porque significava perder a própria cidadania. Então você sai daqui, você é excomungado, nem israelita, mas a gente vai te considerar. E Jesus aparece para ele e fala, você crê no Filho do Homem? E aí, então, Jesus se apresenta. Aí os fariseus vieram perguntar para Jesus, como é que você faz uma coisa dessas? E aí veio o capítulo 10, que é a continuação. João relata poucos milagres de Jesus. 5 ou 6, alguma coisa assim. Mas depois de cada milagre de Jesus, tem uma baita discussão com os fariseus por causa disso. E é muito legal ver a discussão, porque é por meio dessas discussões do livro de João que a gente fica entendendo as grandezas de Jesus. Jesus, então, se apresenta lá no capítulo 10, e falando que quem não entra pela porta do aprisco não é pastor, é ladrão, né? Ladrão que pula o muro e leva a ovelha embora. Mas as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Eu coloquei um vídeo no Facebook essa semana, porque eu sempre costumo falar na escola que a ovelha é o animal mais estúpido que existe, né? Porque ela não é capaz de fazer nada sozinha, é burra, muito burra, mas ela tem uma virtude que a gente deve imitar. A ovelha só conhece uma voz. Pode gritar todo mundo aqui, a ovelha não vai atender a nenhum de nós, porque nós não somos pastores de ovelhas. Mas o verdadeiro pastor daquelas dá o grito e todas elas vão imediatamente atrás, porque conhecem a voz do pastor, né? E a Bíblia fala que quando Jesus contou essa parábola, ninguém entendeu nada. Aí no versículo 7, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Aí ele fala, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus estava falando naquele momento dos fariseus. Vocês são ladrões, vocês são salteadores porque vocês não passam pela porta. Vocês não estão andando pelo que eu estou falando. Vocês andam por outro caminho. Vocês são ladrões e salteadores. Eles não têm nada a ver com as coisas de Deus. Os que vieram de mim são ladrões, e os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. No versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Aí no versículo 10, ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e que Jesus havia vindo para dar vida e vida abundante. Aí no versículo 11, ele fala, eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Agora, o mercenário não é pastor. O mercenário aqui também é o fariseu. Era o falso profeta. O mercenário era aquele que ensinava no templo, mas não ensinava conforme o Senhor havia prescrito. O mercenário não é pastor. As ovelhas não são dele. Então, quando vem o inimigo, quando vem o lobo, ele foge. Ele não vai dar a cara para bater, ele não vai dar a vida para defender a ovelha, porque não é dele. Mas Jesus vem e dá a sua vida. E aí ele vai continuar a história. Eu quero largar esse texto aqui e quero voltar para João capítulo 5. Vá lá comigo. Aconteceu um outro milagre também. Jesus havia curado um paralítico.
Fazia 38 anos que aquele homem estava paralítico lá no tanque de Betesda. Ele nunca conseguia chegar ao tanque para ser curado, porque outro que não era paralítico chegava antes. Jesus curou aquele homem, e curiosamente era sábado. Acho que Jesus tinha um gosto especial por curar no sábado, porque o cego também foi curado no sábado. Era um problema para os fariseus. E os fariseus foram atrás de Jesus e falaram: você está curando no sábado? E a resposta dele foi tão legal, versículo 17. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É engraçado porque nós adoramos dizer: eu não tenho tempo a Deus, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu não posso ir no culto tal por causa disso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, mas o nosso Deus continua trabalhando todos os dias. E a gente não tem todos os dias para o Senhor. Essa é que é a verdade. Mas Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E aí o versículo 18 conta uma verdade muito interessante, que os judeus queriam matá-lo, porque além de violar o sábado, quando ele dizia que Deus era seu pai, ele estava se fazendo igual a Deus. Jesus era ousado o suficiente para dizer publicamente: eu sou Deus, eu posso curar no sábado porque eu sou Deus. E aí ele continua no versículo 19 falando assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão aquilo que ele viu fazer o pai. E aí no versículo 20 ele fala que o pai ama o filho e mostra tudo o que faz, e maiores obras que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus estava dizendo que havia uma tal conexão entre ele e Deus Pai, porque ele é Deus, que ele via o que Deus estava realizando lá no céu, e ele concretizava pela sua palavra os milagres aqui na terra. Jesus não saía curando ao seu bel prazer. Jesus fazia o que fazia porque ele estava vendo que lá no céu Deus estava realizando as coisas. E então Jesus tinha a ousadia de falar assim: eu tenho um tipo de relacionamento com Deus que vocês não conhecem. Aí ele fala no versículo 21 que Deus deu a ele o poder de dar vida e de ressuscitar mortos a quem ele quisesse. E no versículo 22 Jesus fala assim: e Deus Pai me deu o direito de julgar. Então ele está falando assim: eu sou Deus, eu tenho o direito da vida, quanto mais de curar um paralítico, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, e eu tenho autoridade para julgar, inclusive. Não são vocês que vão me julgar. E aí então ele começa a falar, no versículo 23, demais isso. O pai confiou ao filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Vocês têm que me honrar, Jesus estava dizendo. Vocês têm que me honrar do mesmo jeito que vocês honram a Deus. Os judeus eram muito reverentes às coisas de Deus. Os judeus eram muito sérios com as coisas de Deus. E Jesus está falando assim: essa seriedade você tem que ter comigo, porque quem honra a mim honra o pai. O Ion fala uma coisa na escola que é muito interessante. Eu trouxe aqui algumas pequenas frases das coisas que Jesus disse a seu respeito. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem entra por mim encontra a vida, quem pula o muro é ladrão, é salteador, é o anticristo, né? Eu posso julgar, eu sou Deus. Qual de nós aqui teria essa ousadia de dizer assim: eu sou Deus, eu posso julgar você, eu posso dar a vida e reassumir depois? Quem aqui é louco de falar isso? Mas Jesus foi. Ou ele era louco, ou ele era isso mesmo que ele disse. Eu não tenho vergonha de falar que sou professor de português, porque eu sou professor de português. Jesus disse o que ele disse a respeito dele. Ou ele é louco de dizer isso, ou ele é mesmo tudo o que ele disse. Eu prefiro crer que ele é tudo isso que ele disse. E é por isso que a gente veio aqui. Nós vimos aqui para cultuar aquele que tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de restituir a vida se quiser. Aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que nos conhece profundamente, aquele que um dia vai nos julgar também por todas as coisas, né? E mais para frente ele fala no versículos 30
em diante. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Do jeito que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo porque eu não procuro a minha vontade, é daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É outro que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o seu testemunho que ele dá de mim. E agora, Jesus começa a falar que existem 3 fontes que testemunham a favor de Jesus. Ele disse que não é ele que fala de si. É outro que está falando dele. Esse outro está lá no versículo 36. Eu tenho maior testemunho que o de João, aqui é o João Batista, porque as obras que o Pai me confiou, desculpa, eu vou no 37, perdão. O Pai que me enviou, esse mesmo é que me tem dado o testemunho de mim. O primeiro que confirma, que testemunha que Jesus é Deus, é o próprio Deus Pai. O segundo, versículo 36, agora sim. As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. Todos sabiam que aquele homem era paralítico e que havia sido curado. O cego de nascença, todos conheciam. O milagre era inquestionável, todo mundo sabia. As obras que eu faço testemunham que eu sou Deus. E lá no versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Deus no céu testifica que Jesus é Deus. Aquilo que ele realiza em nosso meio testifica que ele é Deus. A palavra de Deus testifica que ele é Deus. E vem o espírito anticristo presentemente dizendo que não. Quero trazer um segundo argumento. Tenha paciência comigo, estou terminando. Hebreus capítulo 1. Muitas pessoas acham que Jesus era um lunático. Muitas pessoas acham que Jesus foi uma farsa, que Jesus criou uma seita. E eu quero então que você vá ao 1º capítulo de Hebreus. Estou passando da hora, mas eu vou falar mais 3 minutinhos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual você também fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Jesus é mesmo Deus encarnado, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem está falando isso? É Jesus que está falando de si? Não, foi alguém que escreveu a carta aos Hebreus. Não interessa agora quem é o autor. Alguém que testemunhou, alguém que viu Jesus face a face, alguém que reconheceu a grandeza de Jesus e que seguiu a Jesus, agora vem falar, olha, no passado Deus falou conosco pelos profetas, mas agora ele tem falado pelo próprio Cristo, que é a expressão de Deus encarnado. Quero ainda para João, 1 João, o último texto que eu vou ler, 1 João capítulo 1, também o comecinho, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. João foi discípulo de Jesus, viu Jesus ressurreto, tocou em Jesus, com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E ele volta aqui, então agora João, que foi um discípulo de Jesus, vem falar assim, eu estou aqui falando daquilo que eu vi, daquilo que eu palpei, daquele cujas palavras eu ouvi. Você pode dizer que Jesus é um lunático. Algumas pessoas tentaram, todos os milagres de Jesus foram inquestionáveis. Os milagres que estão lá em João, todos os judeus reconheciam. O único milagre de Jesus que os judeus tentaram refutar e dizer que não aconteceu foi a ressurreição. A ressurreição é um milagre que eles falam que nunca aconteceu, porque dizem que os discípulos roubaram o corpo e levaram embora. Mas aí vem os apóstolos e falam, nós vimos Jesus ressurreto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem aqui daria a vida por uma coisa que sabe que é mentira? Se a ressurreição não tivesse acontecido,
os apóstolos saberiam. Se os apóstolos tivessem de fato roubado o corpo de Jesus, como os judeus disseram, acusaram, que sentido faria eles morrerem por algo que eles sabiam que era mentira? João foi exilado. Pedro, dizem, foi crucificado, de cabeça para baixo. Outros foram cortados pelo meio por alguém que não ressuscitou. Só podem ser loucos. Não foi um, não foram dois, foram vários que deram a vida por Jesus ressurreto. Deve ter sido verdade. Há um espírito de anticristo que procura negar as coisas que Jesus ensinou e fez. Procura negar até que Jesus esteve entre nós. Mas essa palavra é eterna. As pessoas que testemunharam acharam que valia a pena dar vida por isso. E que seja para nós sempre um estímulo. O Evangelho vai mostrar a glória de Cristo. E quando eu leio João, eu tenho procurado ler João entendendo as grandezas de Cristo que estão ali. Quanto melhor entendermos o que está aqui nessa palavra, mais forte será a nossa fé. E saberemos discernir mais quando a palavra vem do Senhor, quando não vem. Seremos ovelhas que vão conhecer a voz do pastor. E isso vai nos proteger de meus desvios. Vou terminar com um testemunho, meu irmão. Fiquei muito contente com a chave que você ganhou. Eu quero louvar a Deus pela chave que eu perdi. Eu tinha um automóvel que serviu muito bem a nós durante 13 anos, mas ele estava me dando muito problema. E o último problema era um problema irrecuperável. Ou eu reformava o automóvel inteiro, ou não tinha mais o que fazer. E o testemunho é meu, porque depois de muitas coisas, a gente sempre pensou, né? Reforma, vende, dá, alguma coisa assim. Quando nós viramos o ano e nós tínhamos que viajar para Atibaia, eu estava com o carro lá parado na porta e sem retrovisor e tudo mais, eu orei. Nós tentamos um Nalco e eu tentamos dar uma partida no carro, o carro nem com chupeta de jeito nenhum, começou a estourar fusível para todo lado. Eu falei, já era. Eu falei para as crianças, o carro morreu e eu não sabia o que fazer com o defunto, que eu tinha que enterrar lá, né? E eu orei, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor tem que dar um jeito, porque eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu orei isso e no dia seguinte bateram na porta de casa. Você não quer vender esse carro? O comprador bateu na porta de casa, entendeu? Na verdade, eu estou pagando em 12 prestações a venda do carro ainda. Eu estou quase pagando o pessoal levar embora. Mas para mim fica claro assim, no momento em que a gente não tem como resolver a situação, o nosso Deus sabe como. Na verdade, ele não mandou supostamente ele mandou 2 compradores. Um nunca apareceu, o outro levou o carro embora. E eu louvo ao Senhor, porque ele cuida dos detalhes. Né? Quando é para entregar, ele entrega. Quando é para retirar, ele retira. E o Senhor cuida da nossa vida assim. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, Pai, porque o Senhor Jesus é Deus. E porque o Senhor é tudo isso que a Tua palavra disse, e talvez até o que nós não podemos imaginar, que nós não podemos perscrutar, não podemos sondar, o Senhor sabe. E o Senhor é tudo, Senhor, isso é tudo. Nós não temos palavras para dizer como nós queremos Te conhecer, como nós queremos Te reverenciar, como nós queremos Te adorar com nossas vidas. A minha oração, Pai, é que essas palavras do Lipe sejam verdadeiras em todos nós, que as nossas casas sejam casas que servem ao Senhor, no mundo em que as pessoas estão escolhendo se afastar do Senhor e negar os seus valores. Que nosso coração seja firmado no Senhor e que nós decidamos, de fato, servir ao Senhor. Que sejamos perseverantes e que possamos servir e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço. Nós vamos embora agora, mas eu oro que a graça do nosso, o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem, hoje, amanhã, depois, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém.
Amém. Pode cumprimentar seus irmãos aí, em nome de Jesus.